Neymar entra de vez na onda dos NFTs e paga $1 milhão em 2 tokens de macacos entediados. Crack desembolsou 350 Ethereums pelos ativos digitais na OpenSea e um deles como foto de perfil no Twitter. Quem tava nisso aí achava fenômeno. Tava assim, porra, Neymar botou pra quebrar, velho. A gente se acha super-herói. Lembra do viés de ontem, da retrospectiva? Caramba, eu investi esse ano, subi 200% do meu patrimônio. Eu sou um gênio dos mercados. A gente pensa assim, pô. O ser humano tem esse viés, por isso que a gente tem que combater. Então, isso aconteceu por ilusão mesmo, de fato, né? As pessoas estão enebriadas pelo ganho rápido, que é o que acontece com juros muito baixos, o preço dos ativos infla de maneira desproporcional. Então, as pessoas se sentem ricas, elas se sentem inteligentes, elas se sentem muito poderosas, porque elas acreditam que aquele acerto representa, de fato, um conhecimento correto que tem que ser replicado. E aí, a dívida alta faz as pessoas começarem a gastar menos ao longo do tempo. Dívida aqui, nesse segmento, é muito por dívidas ruins, tá, gente? Não dívida boa. Como o gasto da sociedade é a renda do outro, né? Então, um indivíduo gasta, isso vira a renda do outro, a renda geral começa a diminuir, as pessoas estão diminuindo o gasto. E aí existe o pico da dívida de longo prazo, que é o momento onde não está sustentável, e aí, a partir daquele momento, espera-se uma queda muito grande intergeracional. Só para vocês entenderem, em 2008, o encargo de dívida dos Estados Unidos estava insano, né? Estava 400% do PIB. 400% do PIB. De toda a produção de um ano dos Estados Unidos, a dívida era 400%. E aí começa um processo de desalavancagem dos países e nações, né? Então as pessoas, indivíduos, instituições, bancos, governos, começam a cortar gastos, as rendas caem, empréstimos cessam, as instituições param, preço dos ativos caem, em geral, e as pessoas se sentem pobres. Essa é a sensação. E aí é o ciclo que a gente conhece, né? Menos gastos, as pessoas têm uma renda menor, menos riqueza, menos crédito, menos empréstimos e vai se retroalimentando. Se não tiver uma ação no meio disso, esse ciclo não é quebrado. Então, tem que haver um choque para a coisa mudar. Então, a diferença entre uma recessão e uma desalavancagem é muito simples. Reduzir taxa de juros não funciona mais. Porque se reduzir, inflação estoura. Aí tem que subir de novo. E aí vai repetindo. Volta, né? Vai e volta, vai e volta. Os empréstimos continuam não sendo concedidos. E aí existem 4 formas de reduzir o nível de dívidas ruins, principalmente. Cortar gastos, reestruturar dívidas, redistribuir riqueza e imprimir mais dinheiro. Isso foi feito, esse pacote de medidas foi feito em 1930, depois de 1929, né, da crise, da Grande Depressão. Isso foi feito em 1950, em UK. Foi feito em 1990 no Japão. Foi feito em 2010 na Itália, na Espanha, depois da crise de 2008. Esse kit, né, de medidas ele é bem padronizado, então os bancos centrais já estão acostumados a liderar essa mudança. Então o processo de deflação acontece o quê? Os preços começam a cair e o desemprego aumenta. E aí gera depressão econômica. As pessoas descobrem que muito da riqueza que elas construíram naquela época não era riqueza de fato. Que é o exemplo que eu mostrei da ação. Ah, meu Deus, eu estou com a ação bombando aqui a R$120, eu estou muito rico. Não, amigo, você não está. Naquele momento você estava porque existia uma distorção. Um macaco a $1 milhão, agora ele vale $30 mil. Você não estava rico. Vamos voltar ao exemplo do bar. Você gerou o passivo, você está lá no bar ou no restaurante, você comeu, se alimentou e ainda não pagou a dívida. Quando a pessoa sai sem pagar, ela criou o calote. Que é quando o governo, os países e pessoas simplesmente decidem não pagar a dívida. Eu pago depois. Ou um dia, talvez, ou não pago. E aí entram as 3 medidas. Renegociar a taxa de juros, cortar o valor do principal, pedir mais tempo para fazer essa transação. E aí as dívidas em geral começam a cair. Ou seja, o nível geral de dívidas começa a cair. São menos impostos coletados, porque os produtores eles estão produzindo menos, eles vão pagar menos imposto para o governo. Com mais desempregados, o governo central faz o quê? Políticas de controle de desemprego. Vamos seguridade social. O governo central começa a contratar mais bens e serviços para tentar estimular a economia. Então, vamos gastar mais em educação, vamos gastar mais em segurança para tentar fazer a máquina voltar a girar. E aí o déficit vai subindo. Nisso tem que haver, né, na lógica do governo, tem que ter um aumento de impostos. Então, vamos aumentar impostos para compensar esse buraco que a gente está na outra ponta. Então, os pagadores de impostos eles são mais pressionados para financiar os gastos com seguridade social e bens e serviços, né? E esse é o quadro geral. O governo pega dinheiro emprestado, quando eles fazem, por exemplo, venda de título público, né? Quando a gente investe ali no Tesouro Selic, o governo gasta mais com bens e serviços e assistência social, o governo ajuda os pobres, e o governo aumenta impostos. Então, notem que é bem simples, né? Na ponta da esquerda são os produtores. Eles emprestam dinheiro para o governo, mas ao mesmo tempo o governo toma mais através de impostos. E no direito são os consumidores em geral. Mas se a renda está caindo e o desemprego está alto, de onde é que vem o dinheiro? Não tem dinheiro. Vem de onde? Da gente. A gente está aqui na sala. A única mira do governo são os mais produtores e os mais ricos em renda, né? Então eles vêm atrás da gente justamente, que é o que a gente tem visto. Aumento de impostos sobre os ricos. E aí que entra o grande símbolo do Atlas, né? No final do dia nós somos os Atlas, né? Tanto da sociedade como das nossas famílias. Para quem não conhece, esse é a figura do Atlas, né? Que é um mito grego simbólico, principalmente, que é o gigante que segura o firmamento do céu, da terra, nas costas. Ou seja, ele está segurando o peso do mundo nas costas dele, né? Que é muitas vezes o que a gente faz, né? Nós somos os Atlas das nossas famílias. Todo mundo conta com a gente. A sociedade conta com a gente. 20% somos nós, os produtores. 80% os consumidores. Nós somos os Atlas. E, obviamente, existe
a tendência dos governos quererem facilitar a distribuição de renda, que, não me entendam mal, existem políticas que sim, são necessárias, mas em muitos momentos a gente sabe que é pura demagogia e eles perdem a mão, né? Então deixa de ser uma coisa correta para uma coisa abusiva. A gente sabe como é. E aí cria-se a narrativa de que ricos e pessoas bem-sucedidas são vilões, que é uma coisa mais brasileira do que isso. Fulano ganhou dinheiro. Com certeza roubou. Não existe a probabilidade de trabalho honesto e ser inteligente, não existe. Rico, roubou. Loucura, né? Então o governo ele é forçado a imprimir mais dinheiro, então ele começa a criar mais dinheiro através dos mecanismos que ele possui. E aí olha esse número aqui, gente. Isso aqui é louco, né? O Fed, né, que, enfim, o Banco Central basicamente americano, em 2020 ele imprimiu trilhões de dólares na época do Covid. Aí as pessoas se perguntam, né, se imprimir dinheiro vai aumentar a inflação? E a resposta é depende. Não vai se a impressão for feita para compensar a queda de crédito. De outras formas, sim. E aí entra o lance, né? Porém, imprimir dinheiro para aumentar a renda na economia é muito perigoso. Por quê? Porque pode produzir hiperinflação, que é o que a gente já viu em vários momentos históricos. República de Weimar, na Alemanha, por exemplo, no próprio Brasil. Então, a hiperinflação é uma coisa antinatural. A inflação pequena, até como o Adri mencionou ontem, é um fenômeno comum da sociedade. Você vai ter uma pequena inflação ao longo dos séculos, ao longo das décadas, isso é normal. Mas hiperinflação não. É um descontrole da política monetária. Então, por outro lado, se todas as forças, né, ou seja, força de produtividade, dívida de curto prazo, dívida de longo prazo, elas se equilibram, em pouco tempo a renda volta a subir. Então a gente faz o que a gente chama de aterrissagem, né? Ou seja, a economia ela vem para um período conturbado e ela vai se assentando. E aí, mais gastos, gera mais renda das pessoas, mais riqueza, mais crédito e mais empréstimos. E isso gera a reflação. Tipo, reinflar um balão, né? Literalmente. Alavancagem de 50 anos, depressão geralmente dura de 2 a 3 e a reflação dura de 7 a 10. É mais ou menos isso. Tá? Concluindo, pessoal, a economia é sim complexa. A gente viu que tem várias variáveis interagindo, mas hoje a gente entendeu uma coisa muito objetiva. As taxas de juros são coisas que a gente consegue observar os bancos centrais tomando ações em que direção a gente está indo. Então, a gente viu nos últimos meses o Banco Central subindo a taxa de juros ao longo do tempo. Né? Foi uma coisa que a gente conseguiu observar. Ninguém precisou prever. E principalmente porque a gente sabia que pós-período pandêmico houve a inflação. Então, se a inflação subiu, a gente agora já sabe que a tendência é que os juros suba também. Quando a gente começar a ouvir notícias no jornal ou no portal, inflação controla, deflação está acontecendo, o que é que a gente já se prepara? Para os juros cair. É um fato que vai acontecer? Não. Sempre tem que observar tudo. Mas existe uma tendência clara e a gente pode se preparar para isso. Todas as forças interagindo em conjunto, a gente consegue extrair 3 regras de ouro a partir disso tudo. Primeiro de tudo, não permita que a sua dívida cresça mais rápido que a sua renda. Tá? Segundo, não permita que a sua renda cresça mais rápido que a sua produtividade. E terceiro, faça tudo o que você pode para aumentar a sua produtividade.